Olá, alunos, tudo bem com vocês? Então, para a aula dessa semana, vamos trabalhar o seguinte tema: manifestações da desigualdade em sociedade. Então, essa temática a gente começa a refletir e aprofundar um pouco mais no quarto bimestre, em que nós já estamos nele. Então, dentro dessa ideia, eu trago também alguns dados estatísticos através da ONU e algumas explicações sobre o nosso país. Então, vamos lá. O que vocês entendem por desigualdade social? É um tema recorrente porque a gente já vem discutindo aí desde do primeiro, segundo, terceiro e agora o quarto bimestre. Então agora eu já trago um pouco alguns dados estatísticos aí. Vejamos ele. Segundo a ONU, o Brasil está entre os 10 países mais desiguais do mundo. A desigualdade social, então, aqui no país é um processo existente dentro das relações da sociedade, presente em todos os países do mundo, não só o Brasil. Ela é resultado das construções sociais em todos os países, das construções sociais, pois caracterizam lugar aos desiguais, seja por questões econômicas, de gênero, de etnia, de crença, de origem ou mesmo de classe social. Então aí é interessante a gente perceber que as desigualdades sociais não são naturais, são construções sociais. Acontecimentos históricos como a colonização e a escravização, alunos, produzem contextos estruturais em que os indivíduos possuem oportunidades de vida que são desiguais. É fundamental, então, aqui, repetir que a desigualdade social é um problema multidimensional, pois envolve questões de várias características frente à nossa sociedade, como, por exemplo, questões de gênero, né, de como o homem vai tratar a mulher, ou tratamento diferente ao gênero, a questão da crença, às vezes a não tolerância à religião do outro, a questão de origem, porque se você é de uma origem X e a outra de uma origem Y, você já é maltratado por isso. E também a questão da classe social, porque a gente vive numa sociedade em que é dividida em classes, né? Classe A, classe B, classe C, classe D, de acordo com o padrão cultural e financeiro. E aí, continuando essa ideia, a mensuração, então, a forma de entender a desigualdade mais conhecida é a da concentração de renda, apurada pelo coeficiente de Gini, né, que é uma forma lá de fazer esse cálculo e tudo mais. Ela aponta a diferença entre os rendimentos dos mais pobres e dos mais ricos e vem cumprindo um papel inegável ao expor uma das faces mais estruturantes do fenômeno, a desigualdade de renda. Entretanto, apresenta limitações por um olhar único, né, de único aspecto do problema, que é a renda monetária. Aspectos relacionados, então, à desigualdade social. Vejamos estes aspectos. Primeiro, um dos fatores que contribui para a desigualdade social é a má distribuição de renda. O outro, a má administração dos recursos. Mas o que seria a má distribuição ou administração dos recursos? Seria, por exemplo, a figura do político que representa a sociedade, que muitas das vezes vem verba para ser direcionada para a educação, para a saúde e para a segurança, e se houver desvio de verba, fraude, esse dinheiro é uma má administração, vai para os bolsos deles ou mesmo para paraísos fiscais, ou seja, contas em outro país. A lógica, por exemplo, de acumulação do mercado capitalista, consumo e mais-valia, ou seja, sempre o patrão vai enriquecendo, aquele que já é rico vai obtendo lucro e o trabalhador, no caso, ele só vai tendo de trabalhar mais, mas o salário dele não chega a aumentar. Então são retratos aí dessa tal desigualdade social. Outra questão também que leva a isso, a falta de investimento nas áreas sociais, como, por exemplo, não investimento na cultura, não investimento na saúde, não investimento na educação, gera e acirra ainda mais esse abismo entre, de um lado, né, muito bem favorecido, chamado os ricos, né, do outro lado, a pobreza, a miséria, em vários aspectos, inclusive na educação. E um outro quesito também importante, que é a falta de oportunidade de trabalho e a própria corrupção. Então, alunos, esta semana iremos estudar um pouco sobre esses fatores
esses aspectos que colaboram e que demonstram na prática o que é a desigualdade social e o que a ocasiona, o que a causa. Desde já, então, agradeço a atenção de vocês e até a próxima aula.